Primeiramente, você tem que ter o conhecimento. Então, vou colocar aqui. Você precisa ter o conhecimento. Porque se você for de repente, fazer uma troca de óleo de câmbio sem o conhecimento, você pode arrumar problemas, você pode até estragar um câmbio por não saber fazer a troca, não saber colocar o óleo certo, o filtro certo, não saber. Cada carro tem o seu processo para trocar óleo, e às vezes, se você for fazer uma troca de óleo de um determinado câmbio e você não saber esse processo, você pode, de repente, fundir o câmbio e ter um prejuízo muito grande para a sua oficina, tá bom? Então, primeiramente, você não pode fazer uma troca de óleo de câmbio automático sem ter o conhecimento. Conhecimento de quê? Conhecimento, primeiramente, do produto. Que produto? Que filtro usa nesse câmbio? Eu preciso primeiramente saber que câmbio usa nesse carro e que filtro usa nesse câmbio e nesse carro, exatamente nesse modelo e motorização. Então, preciso saber filtro, né? Filtro, que óleo usa nesse câmbio? Porque o óleo automático, o óleo que se usa em câmbio automático, é muito importante ter esse conhecimento, porque o mesmo óleo que usa num câmbio não necessariamente vai usar no outro câmbio. Então, existe aí pelo menos dois tipos de câmbio, que é o câmbio automático, que é o câmbio automático convencional e o câmbio CVT. Então, vou colocar aqui o câmbio automático e o câmbio CVT. Os câmbios automáticos, eles vão usar o óleo ATF. Porém, existe muitos e muitas homologações de óleo ATF. Então, de acordo com o fabricante daquele câmbio, ele traz no seu manual que ele usa, vai estar escrito lá, esse câmbio utiliza a homologação tal. Por exemplo, o câmbio, vou colocar um exemplo aqui, o câmbio do Onix 2012, o Onix 2012, ele vai usar o óleo, a homologação Dextron 6. O Corolla 2006 já vai usar o óleo o Corolla 2006 usa o óleo tipo 4. Então, você precisa ter esse conhecimento para não colocar óleo errado no câmbio, para não diminuir a vida útil do câmbio, porque afinal, se você está fazendo uma troca de óleo de um câmbio automático, é para você aumentar a vida útil desse câmbio e não diminuir, certo? Já o câmbio CVT, esse câmbio, o mecanismo dele é diferente, porque ele para transferir a velocidade de um eixo para o outro dentro do câmbio, ele utiliza uma corrente metálica ou uma correia metálica. Então ele precisa de um óleo que tenha um coeficiente de atrito muito elevado, para suportar todo aquele atrito que metal com metal fica sempre tracionando ali, e a pressão das polias é muito grande, faz com que a pressão, o atrito ali seja muito forte. Então o óleo ele tem que prevenir o desgaste metálico. Então o CVT é muito diferente do óleo ATF.
Então eu vou dar um exemplo aqui. O Corolla 2016, ele vai usar o óleo com a homologação FE. Ele vai utilizar o Corolla 2016, ele vai utilizar o óleo CVT, homologação FE, tá? Então, assim, é muito importante o conhecimento do produto. Tem filtro, tem câmbio que não se troca o filtro na troca de óleo. O câmbio do Onix é um exemplo disso. Ele usa esse óleo Dexon 6, uma TF, e na troca de óleo você não troca o filtro dele. Por quê? Porque para trocar o óleo desse câmbio, você tem que tirar fora do veículo e tem que desmontar o câmbio inteiro, abrir as duas carcaças, tirar a bomba de óleo fora, daí sim você consegue trocar o filtro. Já o Corolla, seguindo esse exemplo aqui, o Corolla 2016, ele sim tem acesso ao filtro. Então você, numa troca de óleo do Corolla CVT 2016, você tem que erguer o carro, tem que tirar o cárter, lavar os ímãs, trocar o filtro e montar de volta para depois fazer a troca de óleo, tá bom? Então, para trabalhar com troca de óleo de câmbio automático, você precisa ter também conhecimento sobre o funcionamento do câmbio que você está fazendo o serviço, tá? Porque, como eu acabei de explicar, o câmbio automático convencional tem um tipo de funcionamento e o câmbio CVT tem outro tipo de funcionamento. Por quê? Você precisa saber o funcionamento só para fazer a troca. Porque cada câmbio tem um processo para você fazer a troca de óleo, para você conectar os adaptadores e permitir que o óleo velho saia e o óleo novo entre através da máquina. Então a máquina ela é acoplada no sistema através dos adaptadores, né? Cada câmbio tem o seu. Então é importante você saber, por exemplo, a maioria dos carros vão ter duas mangueiras, uma que leva para o radiador e outra que traz do radiador para o câmbio. Então você tem que saber qual é o fluxo do óleo que está passando ali para você conectar o adaptador, certo? Além disso, você tem que ter o processo também. Você tem que saber qual é a ferramenta que você vai colocar o adaptador e qual é também, em quantos graus que você vai aferir o nível daquele câmbio. E também você precisa ter o conhecimento da aplicação, que eu já falei aqui, né? Cada câmbio vai ter um tipo de óleo e um tipo de filtro também. Tem câmbio que usa um filtro com o seu elemento filtrante dele de espuma, um tipo de espuma lá, e também tem uns que utilizam o elemento filtrante, uma telinha de aço. Então, cada um tem sua aplicação e é importante você saber da aplicação, certo? Então, o primeiro ponto aqui, a gente aprendeu que é o conhecimento que você precisa ter. Quer trabalhar com troca de óleo de câmbio automático? Esse mundo é bem interessante, mas você precisa ter o conhecimento.